Estou começando aqui no. Olá, pessoal do Face. A Luciane está me dizendo que está perfeito no Instagram, então estou só esperando o pessoal aqui do Face para me dar um oi, para dizer que está tudo bem. Esse tema é quente, né, pessoal? Eu fiquei pensando muito se eu ia falar sobre isso ou não, e eu resolvi falar exatamente por conta de várias coisas, né? Então eu vou contar para vocês o que me fez falar sobre esse tema. A primeira coisa que me fez falar sobre esse tema é que eu recebi um WhatsApp de um amigo muito querido, me falando de relacionamentos tóxicos. E um relacionamento tóxico que foi, inclusive, entre mãe e filha, e isso acabou gerando até um suicídio, né? O suicídio da própria menina. E isso mexeu muito comigo, e eu não quero nem entrar nesse pormenor, mas eu quero dizer para vocês que me chamou a atenção para essa questão dos relacionamentos tóxicos, né? Então, foi a primeira coisa que me chamou muito a atenção, e foi por isso que eu comecei a falar, inclusive, esse ponto para mim mexeu muito, né? A gente nem para pensar que os relacionamentos podem ser tóxicos, e não necessariamente um relacionamento só de marido e mulher, né? Pode ser tóxicos de diversas formas. Então, foi o primeiro ponto. O segundo ponto, que para quem me conhece, sabe que relacionamento para mim é um ponto que eu sempre me preocupo, é um ponto sempre especial na minha vida como pessoa mesmo, né? Como ser humano mesmo, né? É um ponto que eu nunca sei se eu estou com um relacionamento direito, se eu não estou, se eu estou agradando, se eu não estou, é bem o tipo 3. Depois a gente comenta um pouco. E também na minha área de estudo, eu trabalho muito e sempre quis trabalhar muito essa questão de vínculos, e que tem tudo a ver com relacionamento. Então, quando nós falamos em relacionamento, nós estamos falando numa série de coisas que caminham juntas, né? E aqui eu quero deixar claro que, apesar de nós estarmos no Dia dos Namorados e ter um foco muito forte no Dia dos Namorados, claro, eu quero deixar claro que relacionamentos, eles acontecem, né? E o foco aqui não é só sobre relacionamento marido e mulher, né? Não é isso, né? Ou companheiro, companheira, ou companheiros, não importa, né? Mas relacionamento, ele tem uma abrangência muito grande. A doutora Adriana está falando da Ana Luísa, que tem a ver com alienação parental, que realmente foi muito triste. Eu sei, doutora Adriana, que você está trabalhando nisso, e estou muito acompanhando aí a situação. Enfim, o que eu quero dizer é que os relacionamentos, eles nutrem a nossa vida. Quer a gente queira, quer não, a gente está sabendo agora que nós estamos nesse isolamento social, é que a gente percebe o quanto nós precisamos de relacionamentos, o quanto que nós precisamos ter pessoas, o quanto que nós estamos sentindo falta do olhar do outro, do carinho do outro, de poder encontrar com a outra pessoa, né? Nós estamos num momento muito importante de tomar consciência do quanto que o relacionamento é importante. No entanto, por mais que os relacionamentos sejam importantes, nem sempre eles são saudáveis, né? E nós nos relacionamos, então, vamos lá, né? Vamos pensar. A gente se relaciona com o nosso líder, a gente se relaciona com os nossos colaboradores, a gente se relaciona com os nossos pares, a gente se relaciona com os nossos colegas de trabalho, a gente se relaciona com os nossos companheiros, né? A gente se relaciona com os nossos amigos, com as nossas amigas, enfim. Tem aí uma gama variada de relacionamentos, e nós nos nutrimos com eles, porque o ser humano é um ser sociável, então a gente precisa de relacionamento. Olha, pessoal, eu vou pedir para vocês irem compartilhando, escrevendo, falando aí o que vocês acham disso. Se não, o pessoal do Face está mais quietinho, o pessoal do Insta está falando, mas assim, vão conversando comigo, né? Vão falando sobre isso, o que vocês pensam. Então, eu estou abrindo aqui
até para a gente começar a esquentar o assunto, falando sobre o porquê que eu quis trazer esse tema para a nossa discussão. E, além disso tudo, nós, falando em liderança 4.0, falando nesse novo normal, nós sabemos que a competência de relacionamento é fundamental. Então, mais do que nunca, a gente precisa saber o que é se relacionar. Mais do que nunca, nós precisamos da tal da inteligência interpessoal, que é a inteligência que faz com que nós nos relacionemos. Só que, por mais que a gente ache muito legal isso e muito fácil, não é tão fácil assim, porque todo relacionamento, ele não é dado, né? Ele não é alguma coisa assim, simplesmente porque eu conheço uma pessoa, eu passo a me relacionar com essa pessoa. Não é assim. Muitas vezes, eu conheço uma pessoa e preciso colocar a minha força, a minha energia naquele relacionamento. Eu preciso direcionar esse relacionamento, eu preciso construir um relacionamento, seja o relacionamento que for. É sempre alguma coisa que precisa ser construído, né? Sempre o relacionamento é algo que precisa de um investimento. E eu vou dizer para vocês que essa é o primeiro ponto que para mim nunca ficou muito claro, porque eu sempre achei assim, se eu conheço uma pessoa, eu começo a me relacionar e acabou, né? Eu nunca achei que eu precisasse investir num relacionamento. A Luciane Leite, que está aí, ela me ensinou muito isso, que é essa história de investir num relacionamento. A gente precisa ter tempo para um relacionamento, né? Não dá para a gente ter um relacionamento e deixar, né? A Cristiane, não, o Cristiano está dizendo que relacionamentos superficiais não levam ao crescimento de nenhuma das partes. Exatamente. Mas às vezes, né, Cris, existem relacionamentos que ficam mais na superficialidade, mas claro, eles não nutrem, é isso que você está dizendo, né? Eles não nutrem, tá? Oi, Hans, que bom que você está aí, enfim, vão colocando o que vocês acham. Então, a questão toda é que existem relacionamentos saudáveis e relacionamentos tóxicos. E esses relacionamentos, eles acabam sendo construídos de uma forma ou de outra. Normalmente, quando nós falamos em relacionamentos tóxicos, nós falamos sempre que o outro tem um relacionamento tóxico com a gente. E dificilmente a gente percebe que nós podemos também desencadear um relacionamento tóxico com o outro. É interessante como sempre a gente olha para o outro e dificilmente a gente olha para a gente, né? Então, esse outro ponto é importante e agora, né, principalmente hoje, que nós estamos aí num dia tão bonito, talvez seja bom a gente se questionar, né? Até que ponto que eu tenho um relacionamento tóxico ou saudável com a pessoa ou com as pessoas que eu digo gostar muito, eu digo querer bem, né? Então, às vezes, a gente acaba tendo relacionamentos que para nós são saudáveis, mas não necessariamente para o outro é saudável. Então, eu acho que esse é um ponto que nós precisamos olhar, e isso explica um pouco também do porquê que nós temos facilidades ou dificuldades, e aí vai. Bom, mas deixa eu voltar um pouco e começar falando um pouquinho de onde vem a palavra relacionamento, né? A palavra relacionamento vem do latim relato, que quer dizer ter alguma coisa de volta, em retorno. Então, todo relacionamento é um processo que vai e vem. É um processo onde eu dou algo e recebo algo em troca, né? Então, o relacionamento, ele funciona nesse processo. Não tem como ter um relacionamento onde eu só dou e o outro só recebe, onde eu só recebo e não dou nada. Esse relacionamento não é construído e ele vai acabar tendo problemas. Então, pela própria palavra, a gente entende que relacionamento é vínculo, tá? Relacionamento é vínculo. Eu vou depois ler um pouquinho mais do que está aí, do que vocês estão falando no Insta, porque no Insta está mais distante, não consigo ver muito bem. Aqui no Face eu consigo ver mais, o celular está mais distante. Mas eu vou falando com vocês com certeza, tá? Eu vou já ver tudo que vocês escreveram. Bom, mas aí,
o que eu quero colocar dessa questão, né? Então, se relacionamento é isso de troca, o que é relacionamento tóxico, né? E a diferença entre relacionamento tóxico e relacionamento abusivo. Então, o que nós vemos dessa diferença? Então, o que é relacionamento tóxico? O que é relacionamento abusivo? O relacionamento tóxico é aquele que trava a outra pessoa, que na realidade você acaba não permitindo que essa pessoa vá além, você não permite que essa pessoa cresça, você não permite que essa pessoa possa viver sossegadamente. É um relacionamento, inclusive, assim, ele limita a vida do outro. E o grande problema é que às vezes isso é feito de tal forma que nem a pessoa percebe o quanto que ela está sendo limitada. Ela só percebe que alguma coisa vai mal. Mas, de novo, né, eu queria colocar algumas coisas para vocês que é assim, poxa, mas será que eu sou uma pessoa tóxica? Ah, tá bom. Será que você nunca esqueceu de chamar alguém para uma reunião? Talvez você tenha sido tóxico nesse momento. Será que você nunca foi olhar no celular do seu filho, no celular da sua filha, ou nas coisas do seu filho, ou da sua filha, ou do seu companheiro? Nesse momento você está sendo tóxico. Então pode ser que nós não sejamos tóxicos o tempo todo, mas é muito provável que a gente seja tóxico algumas vezes. E nessas algumas vezes, talvez a gente comece a complicar as nossas relações por conta disso, né? Então, eu vou sempre fazer um paralelo entre relacionamento tóxico e relacionamento saudável, e depois eu vou entrar para o Eneagrama, como isso pode ser visto à luz do Eneagrama também, né? Então, o relacionamento tóxico é aquele que faz da vítima, né? Porque realmente é uma vítima, seja homem ou mulher, seja colaborador, seja superior, seja líder, enfim, né? Se sentir mal. E essa pessoa fica presa ao passado e à relação sem chance de crescimento pessoal. Sabe quando você se sente sempre em débito com a pessoa e a pessoa nunca te solta? Então, isso pode ser numa empresa, isso pode ser num relacionamento, é um relacionamento tóxico, porque a pessoa fica assim, ela fala uma coisa, mas não fala, ela diz, mas não diz, ela te coloca lá para cima e depois ela te coloca lá para baixo, ela diz que você é excelente e depois ela diz que você não tem as competências necessárias, ela diz que te ama e ao mesmo tempo faz muitas críticas, diz que está afim de você, mas não assume nada, percebe esse vai e vem? Esse vai e vem é um relacionamento tóxico. E se você, às vezes, for perguntar para a pessoa, poxa, você acha que você tem um relacionamento tóxico? A pessoa fala, não, imagina, né? Eu sou uma pessoa tão legal, eu sou uma pessoa tão querida, né? E isso acaba gerando né, a gente pode chamar de vítima, mas também de vítima ninguém porque se você fica nisso é porque você também quer, mas a outra parte muitas vezes fica presa, né? Então fica numa coisa de, poxa, mas eu sou competente ou não sou competente? Eu sou amada ou não sou amada? É algo que fica no campo psicológico, né? E pode acontecer em qualquer vínculo, no amoroso, no familiar, em amizade. Sabe aquela história também das mães, né? Nossa, eu te amo, mas ao mesmo tempo você não é a filha que eu quero. Você é fantástico, mas ao mesmo tempo você me decepciona demais. Então, esse movimento que a pessoa faz e que às vezes faz de uma maneira inconsciente, não é premeditada, né? Pode mostrar de uma forma bastante forte um relacionamento tóxico. Né? Agora, o relacionamento abusivo, de acordo com algumas pessoas que estudam, etc., e pessoal, veja, eu não sou especialista nisso, a doutora Adriana, que está aí, é muito mais do que eu, então eu não estou falando no viés jurídico, nada disso, né? Eu estou falando mais no viés psicológico. O relacionamento que é abusivo é quando a pessoa, de alguma forma consciente, faz isso. Então, assim, eu realmente mantenho você se sentindo mal de uma forma estratégica, né? Eu faço isso de uma forma que eu ridicularizo o outro, né? Que eu falo uma coisa e depois eu falo outra, eu falo uma mentira, né? Falo coisas negativas por trás, depois eu falo que não, tudo bem. Então, são relacionamentos abusivos que podem levar a problemas muito sérios, tanto emocionais e até acabar gerando problemas de agressividade entre as pessoas, né? Então, veja, de qualquer forma, né?
tanto a conexão tóxica como abusiva, ela pega o campo psicológico e vai acabar pegando também a parte física, né? Com certeza que você acaba adoecendo com pessoas assim. Então, pessoal, eu queria assim que vocês fossem pensando nesse momento e que fossem me escrevendo. Será que você já viveu uma relação tóxica? Eu vou dizer para vocês que eu já, viu? Eu já. E juro para vocês que eu nem tinha ideia que eu tinha vivido uma relação tóxica. Né? Então eu queria saber de vocês aí. Eu não estou ouvindo, não estou vendo vocês falarem. Vocês podem colocar só um dedãozinho que já de positivo ou que não, né? Mas vão me falando. Essas relações tóxicas, elas acontecem das maneiras mais absurdas. E o que mais me chama a atenção nas relações tóxicas, pessoal, ó, um bando de gente colocando o dedãozinho para cima, né? O grande ponto da relação tóxica, né? Olha, sim, sem dúvida, já fui tóxica inúmeras vezes. Olha que interessante. É interessante a gente observar isso, que nós também já fomos tóxicos, né? Então, com certeza, eu fui tóxica, não tenha dúvidas, e também fui intoxicada por pessoas, né? E não me dava conta, E isso, pessoal, às vezes são anos a fio. Não é só você estar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quantas vezes que nós temos pessoas que não conseguem pedir demissão de uma empresa e tem uma relação tóxica com a empresa, tem uma relação tóxica com o seu líder, daí continua, né? E não consegue sair. Quantas vezes a gente tem uma relação tóxica com um companheiro e não consegue sair? E daí vai, né, pessoal? Quantas vezes a relação é tóxica com um colaborador e também você não consegue resolver essa situação e vai prolongando. Então, eu quero muito que vocês pensem nesse momento em quais relações foram tóxicas, quais relações não foram tóxicas, quando vocês foram tóxicos ou não, né? E para isso eu vou continuar falando, né? Oi, Rosângela, tudo bem, querida? Que bom que você está aí. Tem muita gente. Oi, já foi muito tóxico também, Dudu? Pois é. É complicado, né? A gente saber que a gente foi tóxico. E às vezes a gente sem ter consciência, né? Então, para que a gente possa, inclusive, ter um pouco mais de consciência disso tudo, eu vou falar um pouco para vocês, né? O perfil tóxico, por exemplo, ele está habituado a reclamar de tudo e de todos, ele julga e critica com a mesma frequência, ele suga a energia alheia, mas nem sempre se dá conta do que faz. Né? Então, uma pessoa fica alienada mesmo, né? Isso é complicado. E se a gente fosse resumir o relacionamento tóxico, ele é o desejo de controlar o parceiro, ou o colaborador, ou o amigo, ou o colega, né? Pelo desejo de controlar. Então, eu quero controlar, eu quero saber tudo de você. Eu quero saber absolutamente o que você fez, o que você não fez, aonde você está. E o pior é que nem sempre, né, esse controle é feito de uma maneira assintosa, né? Às vezes esse controle é feito assim de uma maneira subliminar, né? Eu fiquei sabendo que tal, sabe, aquela coisa, mas é um controle da vida do outro o tempo todo. E que você tem muito líder que faz isso, né? Principalmente pessoas mais centralizadoras acabam fazendo isso com muita frequência. Assim como, às vezes, amigos e pai e mãe, né? Nossa, eu tinha, assim, gozado, porque gozado ou triste, eu pensando nisso tudo, eu lembro que na minha época, né, pessoal, a gente falava com o namorado, com o amiguinho, etc., por telefone a cabo, né, tinha fio, né, e na minha casa tinha extensão, eu não sei se vocês lembram, se alguém lembra dessa história de extensão, ou seja, tinha um outro telefone que você pegava e ouvia a conversa, né, acho o máximo. Acho que se eu contar isso pro meu neto, ele vai achar que eu sou mal louco. O que é extensão, né? Eles não fazem nem ideia do que é isso. Mas na minha casa tinha extensão. E aí, o que minha mãe fazia? Ela ouvia tudo que eu falava na extensão, né? E tinha um jeito de pegar na extensão que você conseguia perceber.
que a pessoa pegava na extensão, e tinha um jeito que você não percebia. E o grande problema, né, o grande problema da história é que depois ela me jogava na cara e fazia críticas e julgamentos, né? Então, veja, eu não tinha ideia, mas foi uma relação muito, muito difícil. Naqueles momentos, era muito tóxica. Claro que em outros momentos foi extremamente amorosa, muito legal, etc, né? Nina, não vale dar risada, tá? Alguns aqui nem têm ideia, Dudu, pois é, sinto muito. Mas tinha isso. Tinha uma outra coisa na minha época que era assim, né? Muito, muito, muito interessante, porque tinha, a gente fazia, as meninas faziam o diário, né? E o diário tinha cadeado, né? E o diário tinha coisas assim: ah, porque o fulano de tal me olhou, ah, porque eu ganhei um beijo, né? Sei lá, coisas de adolescente. E os meus diários normalmente eram vistos, revistos, etc, né? Então eu não tinha nada que pudesse ser meu, né? Então não vale a pena vocês ficarem rindo da minha cara, porque eu queria que vocês pensassem em vocês, tá bom? E não me. Mas é uma coisa legal de pensar o quanto que às vezes nós nos acostumamos com relações tóxicas, né? Porque com certeza na hora que eu penso em fazer isso, ou pensei em fazer isso nas coisas do meu filho, ele quase me matou, porque como que eu vou, imagina, né? Na primeira vez que eu mexi na mochila dele, ele quase me matou e resolveu a questão dele. Por quê? Não aceitou isso. Então, o que acaba acontecendo é que essas relações tóxicas, elas vão sendo passíveis e possíveis, porque de alguma forma a gente permite, porque se a gente não permitisse, não seria assim, né? Mas de alguma forma, para a gente não perder o amor do outro, a gente permite. Então é mais ou menos assim até hoje, né? Para eu não perder o amor de uma pessoa que eu gosto, de um, sei lá, de um possível companheiro ou de um atual companheiro, eu vou permitindo, né? Ah, mas só foi isso, ele só deu uma olhadinha no meu celular, né? Coisa pouca. Mas daqui a pouco tá pegando teu celular a toda hora, e o que você está sentindo, o que você está, né? E isso vai aumentando, vai aumentando e vai em controle. Eu atendo uma paciente, né? Que eu fico muito preocupada, porque assim, ela é controlada minuto a minuto, ela precisa dizer exatamente tudo que ela está fazendo, onde que ela está, como ela está, e ela fica assim, com muito medo, né? Porque a gente fica com muito medo, porque se eu sou controlada a todo momento, a sensação que eu tenho é que eu vou pisar na bola em algum momento e vão me crucificar, né? Então é esse o ponto. O pessoal aqui do Face está quietinho, então vão falando, né? Vão falando comigo. O pessoal aqui, é verdade, estão falando ok, é isso mesmo, tá. Bom, então vamos continuar, eu vou continuar falando com vocês e conceituando um pouco, até para que vocês possam entender, né? Bom, como é que eu sei que eu estou numa relação tóxica? Normalmente, essa relação é tóxica. Ô, Adilson, tudo bom? Saudade de você, viu? Ainda bem que você está aqui um pouquinho. As relações tóxicas, elas aparecem quando a gente começa a entrar muito em conflito, né? A gente começa a perceber que tem alguma coisa errada quando o conflito é maior do que qualquer outra coisa, né? Por isso é importante termos nossos valores definidos e definir os limites claramente. Exatamente, Dudu. Porque assim, se eu tenho os meus valores, eu dou um chega para lá, né? Eu falo, olha, espera um pouquinho, até aqui tudo bem. Mas às vezes a gente não tem. E dependendo do tipo de pessoa, a gente vai tentando se adaptar na tentativa de manter a relação, né? E essa, veja, de novo, pessoal, não é só uma relação amorosa, é a relação qualquer, é qualquer relacionamento. Às vezes é com um assistente, é um assistente seu. Às vezes é com a empregada doméstica, é com a faxineira, sabe? Porque tá tudo bem, ela só mexeu na minha gaveta, mas só isso, né? Ela abriu a porta do quarto na hora errada, mas foi sem querer. E daí vai, né? E não vai percebendo que a pessoa tá abusando e tá indo, e às vezes os conflitos vão aumentando, e você não percebe que isso está indo para um limite inaceitável, né? Então tá bom, que bom. Aí você está em viagem, que você está assistindo, tá bom, mas os seus relacionamentos normalmente são muito saudáveis, ainda bem, né?
Então, por que a gente, às vezes, acaba ficando, né, nessa relação tóxica? Porque o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente começa a se sentir sem liberdade. Então, a primeira coisa numa relação tóxica é falta de liberdade. Então, vamos lá, vou fazer o paralelo entre uma relação tóxica e uma relação saudável. E eu quero que vocês comecem a pensar como é que vocês estão nas suas relações em geral. Uma relação tóxica, você se sente preso, você não tem liberdade. Numa relação saudável, você se sente livre, você se sente muito mais, sabe? Você pode fazer as coisas, ninguém vai te julgar, ninguém vai te matar, né? Eu lembro que uma das relações tóxicas que eu tive, se eu sorrisse muito pro lado, eu estava já paquerando alguém, eu já estava com mais intenções, então eu aprendi a não sorrir, né? Assim, né? Gozada essa história, como é que a gente vai se fechando e vai aceitando as travas, né? Então, o pior é que você vai se fechando e aí você vai ficando sem amigos, do mesmo jeito, pegando empresa, né? Olha, você não vá falar com tal área, porque naquela área, por favor, e você não pode ir antes de falar comigo. Então, você obrigatoriamente tem que falar comigo. Então, você vai limitando, a pessoa vai cerceando. Olha, não passa tal informação. Olha o que você falou. Olha como é que você se portou. Então, essas relações vão piorando, seja na vida particular, pessoal, como no profissional. Por exemplo, tem um caso que um profissional agora que eu estou atuando, que ele é ironizado o tempo todo nas reuniões. Né? E veja como é que vai ficando essa relação a partir do momento que eu começo a ser ironizado, né? As pessoas, que eu fico ridicularizado. E aí a importância do líder, quando isso acontece, para segurar, né? E falar, não, pera um pouquinho, olha, vamos parar com essa história. Mas às vezes o líder é o primeiro a ironizar, às vezes o líder é o primeiro a não cuidar da sua equipe e começar a deixar que a equipe tenha uma relação tóxica. Então, veja, eu acho que não tem coisa pior, e agora falando um pouco, né, de marido e mulher, companheiro, companheira, enfim, quando o marido começa a ironizar a mulher e vice-versa na frente de outros. Isso é terrível, né? E isso mostra, inclusive, uma relação abusiva quando é feita de propósito, né? A gente verifica também uma relação tóxica quando as pessoas não podem falar das suas necessidades, porque quando elas falam das suas necessidades, elas são minimizadas. Né? Ou não são consideradas, são ironizadas. Numa relação saudável, eu posso falar, né? Eu falo dos meus sentimentos, eu não tenho medo de ser julgado, eu posso ser eu, sabe? É bem isso, a relação saudável, eu posso ser eu, né? Numa relação tóxica, eu fico com medo, né? Eu não quero ser eu, né? Tenho medo. Agora, veja, eu fico nessa relação também porque me é agradável ficar, percebe? Tem um benefício nisso, né? Outra coisa interessante numa relação tóxica é que as pessoas começam a não fazer mais atividades em conjunto, porque um não se esforça a ficar com o outro, né? Isso falando em companheirismo, né, em companheiros, né? Existem sempre as ameaças de término. Olha, eu não te aguento mais, desse jeito não vai dar, sabe? E aí, voltando para o outro lado. No relacionamento saudável, isso nunca se fala. Porque se está saudável, como que eu vou ameaçar o outro? E mesmo no sentido de empresa, como é que eu ameaço o outro que eu vou te mandar embora, você não me serve mais, você é um incompetente? Isso são as relações tóxicas que vão sendo construídas, né? E claro, de novo, a partir do momento que elas começam a ser feitas de uma maneira direta e muito pensada, isso é uma relação abusiva. A Karen está dizendo que na minha última relação eu não comprava coisas para mim, pois era sempre julgada por isso. Exatamente, Karen. Esse é um ponto, quer dizer, você não pode comprar porque se você compra, você é julgada, se você vai viajar, você é julgado, mas para um pouquinho, você trabalha, você ganha, e por que você não pode fazer isso? Então, olha como a gente... E vai aceitando, né? E vai aceitando, né? E essas ameaças, né? Então, veja que numa relação saudável não tem ameaça. Numa relação saudável, é assim, nós estamos juntos porque nós estamos juntos. Eu trabalho nessa empresa porque eu quero trabalhar nessa empresa. Eu não ameaço o meu líder e nem o meu líder me ameaça, né?
Então, uma outra coisa é que o não da pessoa nunca é aceitado, né? Numa relação tóxica, a pessoa diz não e ninguém aceita. E, sabe, esse não dela é praticamente um nada, né? Porque a pessoa não é respeitada. Outra coisa muito séria, cara, que é terrível isso, né, pessoal? Me dá até coceira quando eu falo, mas é uma coisa séria. Sabe aqueles erros do passado, que são lembrados a todo instante como forma de controlar? Porque antes da gente se conhecer, porque há 10 anos atrás, porque você ia assim, a tua mãe diz tal coisa, ou no último emprego que você foi, lembra que, sabe, essa coisa que vem do passado, e vem do passado para machucar. Então, isso é uma relação tóxica. Uma relação saudável, passado é passado. Não se fala do passado, sabe? O passado está ali, já foi, já aconteceu, vamos para frente. Então, veja, eu estou falando isso, e claro, eu estou lembrando de quantas vezes eu fui tóxica e de quantas vezes foram tóxicos comigo, né? E por isso a dificuldade de construir relacionamentos, né? E por isso a importância da gente ter consciente isso dentro de nós, para começar a aprender mesmo. Eu sei, Karine, eu sei, querida, eu sei que é você. Claro, tá vendo? Estou super feliz que você está aqui. Obrigada, meu amor. Então, esses pontos precisam ver. Oi, Malu, obrigada por estar aí, tá? A Regina também está aí, tá legal. Vão colocando. A Rosângela está dizendo que a relação tóxica pode dar depressão. Ah, com certeza, Rosângela, porque uma relação tóxica vai matando a gente, né? De duas, uma. Ou eu saio da relação, ou eu acabo me deprimindo. Esse é um grande motivo de depressão, né? Então, o que eu quero falar para vocês é que é assim, ó, vou fazer um parênteses aqui. Às vezes a gente fala assim, mas puxa, passar Dia dos Namorados sozinho é ruim. É melhor passar o Dia dos Namorados sozinho do que estar com alguém que você tem uma relação tóxica. O que é melhor é você passar o Dia dos Namorados numa relação saudável, né? E melhor ainda é você aprender a construir relações saudáveis. É esse que é o legal, né? Porque, ok, Karine, né? E aí para todo mundo, né? Se eu tive uma relação tóxica, isso não quer dizer que a próxima vai ser tóxica também, e a próxima vai ser tóxica. Isso não é assim, né? As relações, elas vão melhorando se nós nos melhorarmos, né? Como o Dudu falou, se eu já começar uma relação estabelecendo claro os meus limites, os meus valores, e não fazendo de conta uma coisa que eu não sou, não dando uma impressão que eu sou, que eu não sou, e depois aí o outro fica querendo controlar. Não, eu acho que a verdade numa relação é fundamental. Sendo ela profissional, seja ela... Veja, em todos os campos, né? Eu tô mega feliz de passar hoje o dia sozinha. Coloquei champanhe na geladeira. Isso aí. A Regina está dizendo, passar o Dia dos Namorados sozinho é melhor do que mal acompanhado. É isso, né? É isso. Né? Então, veja, pessoal, que bom, né, se a gente tá... E eu acho que aí os dois lados, né? Eu sei que a Regina Célia, por exemplo, tem um marido maravilhoso que eu vejo que deve ser uma pessoa, assim, deliciosa de estar junto, né? O Hans com a Paulinha tem um relacionamento lindo, a Ana também, a Malu também, a Rosângela também, né? Então, tem pessoas que estão com um relacionamento saudável, legal, então mantém um relacionamento saudável. Quem não está com um relacionamento saudável e está com um relacionamento tóxico, busque fazer um movimento de mudança, de transformação. Exatamente para não acontecer, Rosângela, o que você acabou de falar, né? Que é a questão da depressão. Né? E comece a observar, porque é gozado isso, né? As relações, elas não nascem tóxicas. As relações, normalmente, elas nascem saudáveis. Você nasce apaixonado, né? Começa uma relação onde você ama a pessoa, onde está tudo bem. Aos poucos, ela pode se tornar tóxica. Exatamente isso, né? Quando as pessoas começam a faltar com o respeito, a faltar com o autorrespeito, né? Então, a gente precisa... Ou
a gente começa a ver alguns sinais, né? Então eu vou passar alguns sinais que eu acho que são importantes. Por exemplo, ciúme excessivo. Eu fui uma pessoa ciumenta, espero não ser nunca mais, né? Porque eu me dei conta o quanto que os ciúmes, né, ele é tóxico, ele é tóxico, né? E o ciúme, um vai alimentando o ciúme do outro, né? E isso vale para as empresas também. O quanto que às vezes você tem ciúmes da tua colega, o quanto que você tem ciúmes da outra área, e isso vai fazendo com que o relacionamento comece a ser muito ruim. A doutora Adriana está dizendo o seguinte: é preciso curar totalmente um relacionamento tóxico para iniciar um relacionamento saudável, tanto nos relacionamentos familiares como nas relações de trabalho. Ô, Adriana, isso é super importante você falar, né? Tem gente, e olha, 10. Obrigada, Adriana. Nada como esses papos aqui, né, gente? Assim, queria que tá todo mundo aqui junto para a gente estar conversando junto, mas isso é uma coisa importantíssima. Tem gente que emenda um relacionamento no outro, né? Eu fiz assim durante uma época. Tem gente que emenda uma empresa na outra, sem parar para avaliar, sem tirar a toxicidade interna para você começar outro. Porque senão você vai emendando um relacionamento no outro, vai emendando uma empresa na outra, vai emendando tudo, né? Amigos, etc. E sempre a culpa está no outro e nunca está em você. Então, o relacionamento tóxico precisa ser curado. Muito, 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 muito obrigada, Adriana. Começando a falar sobre enneagrama, ciúme excessivo é mais típico dos tipos emocionais. Então, quem vem acompanhando o enneagrama comigo, os tipos 2, 3 e 4, que são tipos emocionais, no meu ponto de vista, pessoal, e agora eu vou falar de Fátima Mota, né? Não necessariamente aí com todas as pessoas que estudam o enneagrama, mas eu estou dizendo pelo que eu conheço, pelo que eu vejo, os tipos emocionais, tipo 2, 3 e 4, são tipos mais ciumentos, né? E que precisam se cuidar para não tornar um relacionamento tóxico. Então, um relacionamento saudável, o que é? É um relacionamento baseado na confiança. Né? É exatamente o contrário de um relacionamento onde o ciúme é excessivo. Né? Um relacionamento tóxico é aquele que o outro não apoia o seu crescimento. É quando aquela pessoa, sabe, que você vem com uma ideia e fala assim, olha, eu estou pensando, não, imagina, né? Você nunca vai conseguir isso, né? E isto vale muito, né? Para as questões que são também profissionais, né? Alguém fala assim, nossa, eu estou com uma ideia, e o líder fala, não, imagina, você nunca vai conseguir implementar essa ideia. Então, percebe? Então, quando o outro não apoia o seu crescimento, também você está no início de um relacionamento abusivo, você é tóxico, ou seja, você está iniciando alguma coisa que pode não dar muito bem, né? Não dar muito certo. Então, normalmente, a gente pode ver isso nos tipos 8, 9 e 1, né? E aí eu explico um pouco mais depois, mas o tipo 8 por ser muito autoritário, o tipo 9 por não estar nem aí, deixar a coisa meio solta, e o tipo 1 por ser muito crítico. Né? Quando uma outra coisa é quando você percebe que você não tem privacidade. Né? Você vai sair, a pessoa vai atrás de você. Você pega o celular, a pessoa quer estar junto. Você recebe o e-mail, a pessoa quer ler o e-mail e tira ideias, né? Vai ficar pensando, ou seja, você não tem privacidade de nada. Isso também pode acontecer muito com os tipos emocionais do Enneagrama 2, 3 e 4, que está muito próximo à questão dos ciúmes, né? Mas não só isso, as pessoas que são centralizadoras, por exemplo, um colaborador que não tem privacidade com o seu e-mail, que não tem privacidade no seu espaço de trabalho, né? Que não tem privacidade nas suas conversas, é a mesma coisa. Então, isso é um ponto importante para limitar, né, para começar a ter um relacionamento tóxico. Então, de novo,
Quando eu dou liberdade, quando eu apoio o crescimento da pessoa que está do meu lado, aí é um relacionamento saudável, né, pessoal? Então, eu espero aí que vocês estejam trabalhando no relacionamento saudável, apoiando o crescimento dos seus colaboradores, apoiando o crescimento dos seus companheiros, apoiando o crescimento dos seus filhos, né? Então, veja, né, com o pessoal da SPM, com a meninada da graduação, quantas e quantas vezes a gente ouve dos pais que acham absurdo eles estarem fazendo publicidade e propaganda, que eles deveriam estar fazendo engenharia, ou que teatro é coisa de quem não quer fazer nada, né? E isso também é um relacionamento tóxico. Porque na hora que você desacredita de alguém, na hora que ele quer fazer alguma coisa, isso dá uma manchadinha, sabe, no relacionamento, né? E eu já passei por várias coisas assim também. Então, você dá liberdade é relacionamento saudável. Uma outra coisa que mostra o início de um relacionamento tóxico, né? É quando você ouve críticas o tempo todo. Sabe quando qualquer coisa que você faz tá errado? Você vai dobrar uma camisa, ou dobrar uma blusa, ou fazer uma mala, tá errado. Você vai entregar uma coisa, tá errado. Você faz um relatório, tá errado. Sabe quando é crítica, 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 crítica? Essas críticas abusivas, né? Elas demonstram aí o início também de um relacionamento bastante tóxico, né? Então, veja, pessoal, uma coisa aí importante, os tipos 6, tipos 8 e 1 são tipos que às vezes fazem isso, eles estão sempre criticando, são sempre muito mais prontos a criticar. E quando você está ouvindo crítico o tempo todo, chega uma hora que você vai morrendo, né? Você vai se perdendo dentro de você. Então, isso é muito ruim, né? Oi, o Sandro tá falando, tudo bem, Sandro? Então, vão colocando aí o que vocês estão achando, quais são os pontos que mais pegam vocês, né? O que vocês já experienciaram na vida de relacionamento saudável e relacionamento abusivo ou relacionamento tóxico. Vamos comentando, vamos contando um pouco isso, né? Porque é importante que a gente troque aqui, né? Uma outra coisa, pessoal, é quando uma outra pessoa tende a controlar a nossa vida em todos os aspectos. Então, é como a Karine falou, né? Desde a roupa que você coloca, o sapato que você coloca, o que você fala, como você fala, numa reunião, como você participa, como você demonstra, como você mostra um slide, como é que você apresenta uma planilha, como é que você se porta, sei lá, num jantar, e daí vai. Então, você começa a ver sinais de um relacionamento tóxico. Por outro lado, se você está com uma pessoa onde ela permite que você se expresse da melhor forma, inclusive com as suas roupas, inclusive do teu jeito, aí não é um relacionamento tóxico, é um relacionamento saudável, né? O ponto todo é que a gente começa a sentir medo de fazer as coisas, como eu já falei, né? A gente começa a dizer, nossa, então eu estou toda errada. Então, como é que eu faço? Por onde eu entro? Então, vai pegando autoestima, vai pegando autorrespeito e a gente vai se diminuindo perante essa outra pessoa, né? E isso é triste porque às vezes você sente que é só você que tenta manter a harmonia. Parece que você faz, e outra pessoa joga um balde de água em você. Você faz, a pessoa joga um balde de água em você. Então, é um relacionamento tóxico, né? Onde, por mais que você faça, não adianta, porque é só você querendo harmonia, né? Seus sentimentos não são considerados, então, se você chora, eu já passei por situações horrorosas, né? De chorar, e tanto faz como tanto fez, porque o sentimento não é valorizado, né? Ou medo, ou angústia, ou ansiedade antes de uma reunião, enfim, gente, todos os sentimentos. Quando o nosso sentimento não é considerado, isso é um relacionamento tóxico, né? E claro, se houver violência física ou psicológica, nós estamos inclusive entrando aí no relacionamento mais abusivo, que acaba, né, tanto um quanto o outro, traz uma carga energética horrorosa, muito negativa, né, e faz com que você pise em ovos o tempo todo, porque você não sabe nem o que fazer, então você está sempre assim, né, vendo onde é que você vai errar, né. E no final das contas, você acaba levando para esse relacionamento as suas piores qualidades, né? Esse que é o grande problema. E acaba, no final das contas, é quando você fala assim, essa relação não tem futuro, não dá.
né? Não consigo mais ficar nessa empresa, eu não consigo mais ficar nessa relação, eu não consigo mais morar na casa da minha mãe e do meu pai, eu não consigo mais conversar com esse meu colega, com essa minha colega. Então, assim, você simplesmente não está feliz. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, né? Se vocês estão vivendo, nesse momento, alguma relação, algum relacionamento que seja tóxico. E se você estiver, por favor, não fique nessa dependência, né? Veja que você não depende deste relacionamento para ser feliz, muito pelo contrário, você está sendo infeliz nele, né? E não estou falando em relacionamento amoroso, em qualquer relacionamento. E às vezes também é o seu jeito de enxergar, né? A partir do momento que você muda o seu jeito, a partir do momento que você dá menos importância para a pessoa, também você sai, porque você está num relacionamento tóxico, mas você pode sair. E para você sair, não necessariamente você te impactar tanto, porque quando você deixa, é você que está permitindo essa toxicidade, né? Então, é esse o ponto que eu queria que vocês pensassem. Tá tudo bem por aí, pessoal? Tem perguntas, não tem perguntas? Tem colocações? Como é que vocês estão aí? Tô vendo vocês muito quietinhos, né? O Marcelo está dizendo assim, que ele já vivenciou isso e quanto mais faz é pior. Eu sei disso, Marcelo, né? Eu acompanhei bem você nessa fase. E quanto mais faz é pior, porque parece que você fica numa areia movediça, né? Que quanto mais faz, mais vai te puxando para baixo, porque parece que você não adianta você fazer nada, né? Então acontece muito. Então você tem duas opções, né? Às vezes você tem que sair dessa areia movediça, porque não tem jeito mesmo, né? Para você poder colocar o pé no lugar firme, no lugar que vale a pena, né? Mas, de novo, primeiro a gente precisa se curar para não fazer uma bobagem de entrar num relacionamento ou numa outra empresa sem se curar, né? Então, é bem legal essa questão. Mas, né, eu quero falar para vocês, então, agora, né, que é o ponto importante também. Então, o que é um relacionamento saudável, né? E agora eu quero que vocês comecem a pensar também, né? Quais são os relacionamentos que são saudáveis, né? E vocês, o quanto que vocês estão em relacionamentos saudáveis? Primeiro, é o relacionamento onde existe a comunicação, tá? Tá, esse é um processo, Adriana, fantástico que você está trazendo. Sair da negação é um processo doloroso, exatamente, porque a tendência, né? A tendência é a gente ficar na negação. A gente nega que a gente está sendo infeliz, a gente nega que a gente está num relacionamento abusivo, a gente nega que está num relacionamento tóxico. Mas com certeza, né? E aí é assim, né? Vale a pena, mas às vezes a gente não consegue sair sozinho, viu? Às vezes a coisa é tão complicada porque a gente vai criando uma relação de dependência tão forte dessas relações tóxicas que para você sair você precisa de ajuda. Então, ou precisa de ajuda de amigos ou de parentes, ou às vezes uma ajuda de psicólogos, né, ou de psicanalistas para a pessoa conseguir enxergar, porque a pessoa não enxerga. A pessoa não enxerga, é terrível isso. Às vezes você fica anos, 7, 8, 9, 10 anos e você não enxerga, né? Então, quanto que você precisa de ajuda, porque é isso, né? No fundo, você fala assim, como eu posso ter entrado nessa enroscada? Não é possível, eu que devo estar errada, não é a pessoa que está errada, a pessoa é tão legal. E normalmente essas pessoas, quando você vai conversar com alguém, as pessoas falam assim, nossa, mas poxa, aquela empresa é tão legal, como é que você quer sair dela? Esse relacionamento é tão legal, como é que você quer sair dele? Tua mãe é tão fantástica, como é que você pode sair disso, né? O pessoal está falando um bando aí, eu não consigo nem ler tudo. Mesmo enxergando a tomar decisão, pedir uma coisa, exatamente, né? Porque a gente precisa de apoio, né? Exatamente. Então, pessoal, o ponto é assim, não entrar no processo de negação. Mas a gente entra, tá? A gente entra. E até, dependendo e aí voltando a falar do Enneagrama, né? Dependendo do tipo de personalidade que a gente tem, essa negação é muito maior.
muito maior. Né? Então, veja, voltando a falar um pouquinho, então, o que é um relacionamento saudável? Relacionamento saudável é aquele onde existe comunicação, é aquele onde existe diálogo. O diálogo é essencial, mas é o diálogo olho no olho, sem celular, sem nada, não é por WhatsApp, não é por nada, é pegar na mão da pessoa e falar, vamos conversar, né? E é a conversa, não depois que a coisa está indo, né? Não, é a conversa mesmo, dizer, olha, eu estou me sentindo mal na hora que você faz isso, olha, eu me sinto mal. Sabe aquela história de comunicação não violenta, né? O meu sentimento, falar do meu sentimento em relação às situações, ajuda muito, porque relacionamento é algo que precisa ser construído, ele não é dado. Né? De verdade, pessoal, eu aprendi muito isso com o Rami Arani, inclusive, né? Aqui eu quero agradecer muito, porque sempre achei que relacionamento é algo que tá aí, acabou, e que eu não precisava me esforçar. Né? Não é isso, não, você precisa se esforçar, então precisa ter muita conversa, né? O famoso não, mas é isso aí, né? Falo, ele é assim, mas sabe, deixa pra lá, ele bebe mais, né? Ou ela é não sei o que mais, ou ela é violenta mais, ou ele não sei o que, e aí vai, né? Então, é poder realmente conversar um pouco e de uma maneira muito clara, né? E para isso eu preciso ter muito autorrespeito. Gente, é muito louco, né? Porque a gente não sabe muito bem o que é isso. Minha mãe costumava me dizer assim: olha, você precisa se dar valor. E eu nunca entendi o que era essa história de me dar valor, né? Ela estava querendo dizer autorrespeito. Mas aí que tá, se eu não tinha autorrespeito com ela, fica difícil eu ter o autorrespeito com outras pessoas. Entendem isso? Por isso que a gente precisa de psicanálise, por isso que a gente precisa de psicologia, porque às vezes a gente tenta ocupar um buraco que foi aberto lá atrás, e eu preciso enxergar isso. Então, autorrespeito é um princípio básico para um relacionamento saudável. Eu preciso me respeitar acima de qualquer coisa, porque se eu não me respeitar, eu não consigo respeitar o outro. E só a partir daí é que eu consigo sim ter a empatia e trabalhar no princípio da reciprocidade, ou seja, né, o que eu posso fazer por você e o que eu posso receber de você, e entender aquela coisa de vínculo que é ir e vir, né? Uma outra coisa que é fundamental é a ausência de julgamento, né? Então, assim, se a outra pessoa te confidencia um segredo, se a outra pessoa está te falando de uma dificuldade que ela tem, assim, não é para julgar, não é para jogar depois na cara, porque normalmente a gente faz isso, né? A pessoa fala uma coisa e depois, ali há muito pouco tempo, você vai e joga na cara, né? E joga na cara, e joga na cara. E isso vale para líderes, colaboradores, para colegas, para amigos, para amigas e para companheiros, né? Então, quando eu estou intoxicado, eu vou para a Itália. Nino, ok, é bem legal a gente ir para a Itália quando está intoxicado, mas o problema é que se você não resolve a intoxicação, você volta para o Brasil e continua intoxicado, né? Então, esse que é o problema, né? Então, a importância de construir relacionamentos saudáveis, né, com ausência de julgamento. Uma outra coisa que é fundamental é saber perdoar, sabe? Então, assim, se é algo que você consegue perdoar, perdoe de vez, mas para de perdoar e depois voltar. Sabe aquela história? Porque aconteceu um problema, seja lá qual foi, não importa qual. Né? Aí você fala, não, tudo bem, deixa para lá, vamos começar de novo, vamos começar essa relação, parará, tá. Seja relacionamento amoroso, seja na empresa. Aí, dali a pouco, né? Você não perdoou, porque quem perdoa e esquece, né? Mas tem gente que fala assim, eu perdoo, mas me esqueço. Desculpa, sinto muito, você não perdoou, né? Então, para a gente poder ter essa característica, a gente precisa ter leveza, né? Ter muita leveza. E é leveza na nossa vida. É leveza de falar assim, tá tudo bem, né? Vamos deixar a vida ser leve. Eu sigo os meus valores, eu sigo os meus princípios, né? E vou levando a vida de uma maneira séria, mais leve. E tenho que saber trabalhar e dar e receber o amor na medida certa. Porque às vezes a gente dá demais e aí é como se você estivesse enjoando a pessoa. E por outro lado, quando você recebe e não dá,
também é alguma coisa que vai te acumulando e não tem o processo de troca. Então, o amor na medida e, acima de tudo, e fechando tudo isso, gente, é o autoconhecimento. E é aí que eu quero chamar a atenção de vocês, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe aonde que a gente pode ficar preso. Nós estamos fazendo aí, quem está seguindo, quem está acompanhando, seja na página do Facebook, seja no Instagram, nós estamos postando como é que são os namorados, tipo 8, 9, 1, 2, 3, 4, etc. Então, vão ver, porque é muito interessante, né? Então, vamos lá, só para dar um cheirinho, mas aí vocês, por favor, vejam isso, né? O tipo 8, que é instintivo, então tipos 8, 9 e 1 são tipos instintivos, né? Então, o tipo 8, principalmente, é aquela pessoa que gosta de ter mais poder, gosta de ter relacionamentos fortes, tal, não sei o quê. Essa pessoa precisa, quando ela está no relacionamento saudável, ela tem preocupação efetiva com o bem-estar do outro, com a proteção e segurança. Quando ela vai para um relacionamento tóxico, ela fica com controle, com baixa escuta e agressividade. Tá? Então, vejam que interessante, isso é o tipo 8. O tipo 9, né, que também é instintivo, é um tipo mais tem uma energia um pouco mais para dentro, é um pouco mais preguiçoso em alguns momentos, né? Ele é pacífico, relaxado e aceita os outros. E é uma delícia quando o tipo 9 faz isso. Mas quando ele vai para a parte tóxica, né? Às vezes, ele tem dificuldade de tomar decisão e não leva a sério a necessidade do outro, né? Porque ele fica assim, tá, você quer, mas daqui a pouco eu faço. Você quer ir, mas tá bom, né? Você quer que eu faça isso, mas depois... Então, ele vai pro tóxico na hora que, inclusive, ele desconsidera o outro. Sendo que o 9 é muito passivo, passivo mesmo, de ser passível a relacionamentos tóxicos, porque ele vai deixando, o outro é mais importante que ele vai deixando, ele vai deixando, ele vai deixando. Então, isso é muito sério. O tipo 1, que também é instintivo, é aquele perfeccionista, o que é certo, o que é errado, isso precisa ser feito desse jeito, etc. Tal. Ele preocupa-se com o ser honesto, com o ser fiel, e isso é muito bom. Mas, quando ele vai para a parte tóxica, é aquele cara muito certinho, aquela pessoa muito certinha que fica criticando o outro, porque o outro não podia fazer isso, porque o outro devia fazer aquilo, né? Então, ele fica muito crítico, e às vezes é crítico com ironia. Esse é o perigo do 1. O 2, que já entra no emocional, ele doa-se, ele é uma delícia, porque ele se doa, ele é amoroso, etc. Mas, às vezes, ele começa a entrar na manipulação, porque ele se doa com o objetivo de receber. Então, ele entra na toxicidade exatamente quando ele vai na manipulação. Já o 3, que é o meu tipo, eu fiquei um tempão para pensar nisso daqui, foi um horror, gente. Vou dizer para vocês que foi um horror mesmo. Porque, assim, ele é bem legal quando ele se dedica ao relacionamento e se entrega de corpo e alma, ele dá os seus sentimentos, as suas emoções verdadeiras e se coloca. Só que ele vai para o pior dele quando ele coloca o trabalho na frente do relacionamento. Esse é o grande problema do 3. O tipo 4, né, é um tipo que ele é especialista em ter relacionamentos abusivos, porque ele fica num puxa-estica, sabe como é que é? Quando a pessoa tá amando, ele joga para fora, quando a pessoa não quer mais, ele puxa, e aí fica no puxa-empurra, puxa-empurra, puxa-empurra. O tipo 4, você toma muito cuidado para não ter relacionamentos abusivos, não fazer pessoas de gato e sapato, porque às vezes eles fazem. Por outro lado, eles também são muito afeitos a terem relacionamentos abusivos, porque eles gostam de, às vezes, ter relacionamentos onde o companheiro tem mais de uma outra pessoa, tem que ser alguma coisa muito complicada, tem que ser alguma coisa onde ele fica ou ela fica submissa, né? Então, o tipo 4, às vezes, tem essa facilidade, mas quando ele coloca todo o amor, toda a genialidade dele, é uma delícia. Né? Tipo 5. Ele disponibiliza sua genialidade e seu amor. Quando ele faz isso, tá? Com o tipo 5 é tudo de bom, né? Porque é aquela pessoa intelectualizada, né? Mas, por outro lado, quando ele recolhe tudo isso e passa a ser mesquinho, é a pior coisa que tem. Então, ele vai para a toxicidade dele. Já o tipo 6, ele tem uma honestidade, um planejamento, uma lealdade, assim, muito legal, né? No lado positivo.
Quando ele começa a ser muito crítico, ele é terrível, né? Então ele vai para a toxicidade pela criticidade dele. E o tipo 7, a gente só tem 20 segundos aqui no Insta, né? O que acontece? Ele é super otimista, então ele é gostoso, ele gosta de saber, aventureiro e tal. Só que quando isso é demais e ele começa a deixar, né, as coisas mais importantes pela aventura, ele vai para a toxicidade, porque ele pode se olhar mais e olhar menos o outro. Pessoal do Insta, eu vou dar um beijo para vocês. E agora aqui, o pessoal do Face, eu posso continuar conversando um pouquinho mais, porque a gente aqui tem um pouquinho mais de tempo, né? E eu quero dizer para vocês que, para mim, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma questão aqui ou não. Aqui não tem, pelo menos não apareceu. O Marcelo falou que é tipo 2, é esse o ponto, né, Marcelo? Esse do tipo 2, ele tem que ter confiança para fazer esse movimento, com certeza, porque se ele não tiver confiança, ele não consegue fazer, precisa ter segurança e confiança, né? Então, pessoal, eu quero desejar para vocês relacionamentos saudáveis, realmente relacionamentos saudáveis, que vocês possam olhar para os filhos de vocês e ter relacionamentos saudáveis com eles, que vocês possam olhar para os companheiros e companheiras com relacionamentos saudáveis, que vocês possam se olhar e verificar se vocês têm relacionamentos saudáveis com vocês mesmos, porque às vezes a gente não tem relacionamento saudável nem com a gente é tóxico com a gente mesmo. Então, que a gente possa ser saudável, né? E tenham um feliz Dia dos Namorados, curtam bastante, trabalhando bem a construção de um relacionamento saudável. É esse o meu desejo para cada uma das pessoas. Um grande beijo no coração de vocês e não esqueçam, pessoal, de curtir, de passar essa live para as pessoas que vocês acham que precisam assistir. Talvez isso ajude bastante também, tá bom? Então, vão fazendo isso, porque assim vocês ajudam a mim e ajudam os demais também. E curtam o canal do YouTube, esse material vai ficar no YouTube, o Face, enfim, curtam as mídias sociais. Um grande beijo, Natália, obrigada, que bom que você gostou, fico feliz que vocês tenham gostado. Então, curtam, né? E vão lá passar para as pessoas. Um grande beijo e curtam bastante esta noite, que eu vou dar aula agora, com um bom tipo 3. Até mais, gente.